Olá, sejam bem-vindos e nesse vídeo iremos falar um pouco sobre os escritores e suas obras icônicas. William Shakespeare, o príncipe dos dramaturgos. Shakespeare nasceu no dia 23 de abril de 1564 lá na Inglaterra e veio a falecer no dia 23 de abril de 1616. Durante 20 anos, William Shakespeare abordou temas como o amor, os sentimentos, as questões humanas, sociais e políticas, tendo sua produção dividida em 3 fases diferentes. A primeira fase, de 1590 a 1602. Shakespeare escreveu peças históricas, tragédias em estilo renascentista e algumas comédias. Na segunda fase, de 1602 a 1610, Shakespeare se ocupou em escrever tragédias e comédias. Na terceira e última fase, do ano de 1610 até o ano de 1616, foi a fase caracterizada por peças menos trágicas e com um caráter mais conciliatório. Vamos falar agora sobre as principais obras de Shakespeare. Romeu e Julieta é um dos maiores clássicos da literatura mundial e foi escrito por Shakespeare no final do século XVI. Romeu e Julieta é uma das histórias de amor mais icônicas e mais famosas, que fala sobre o amor e o ódio de duas famílias rivais. Hamlet é uma tragédia profunda que explora temas de vingança, loucura e a complexidade da natureza humana. Hamlet foi escrita entre 1599 e 1601. Ser ou não ser, eis a questão. A famosa frase está presente na cena 1 da peça de Hamlet, que foi escrita por Shakespeare. No original inglês, to be or not to be, that is the question. Agora vamos falar um pouco sobre Jane Austen, o coração crítico da Inglaterra. Jane nasceu no dia 16 de dezembro de 1775 em Steventon, na Inglaterra, e vai falecer no dia 18 de julho de 1817. Com apenas 12 anos, ela já escrevia textos literários e ela era filha de um clérigo e fazia parte de uma família grande. Tinha 6 irmãos e uma irmã. Em 1797, seu pai mostrou a primeira versão de seu livro Orgulho e Preconceito a um editor, que se recusou a publicar a obra. Em 1811, Jane Austen publicou o romance Razão e Sensibilidade, mas a autora não revelou seu nome. Em vez disso, publicou o livro com a inscrição Por uma Senhora. Anos mais tarde, por volta de 1815, ela já tinha alguns livros publicados, porém ainda não assinava suas obras. Jane Austen possui uma escrita de transição entre o romantismo e o realismo ingleses. Seus romances são caracterizados pelo tom irônico, além da crítica social. Iremos falar agora um pouco sobre as principais obras de Jane Austen. Orgulho e Preconceito é uma história de amor improvável em uma época em que sentimentos não poderiam ser suficientes. Orgulho e Preconceito é um dos maiores cânones da literatura mundial, que é a principal obra de Jane Austen. Persuasão. Persuasão foi o último trabalho completo de Jane Austen. O livro conta a história de Anne Elliot, uma das heroínas mais tranquilas e reservadas de Austen, mas, ao mesmo tempo, uma das mais fortes e abertas à mudança. O livro não testa a constância do amor numa época turbulenta na história da Inglaterra, as Guerras Napoleônicas. Escrito nesse período, o romance descreve como uma mulher pode permanecer fiel ao seu passado e, ainda assim, pensar num futuro feliz. Austen expõe de maneira sutil como uma mulher pode passar por cima das convenções sociais e das restrições femininas em busca da felicidade. Agora vamos falar um pouco sobre Machado de Assis, a mente por trás de Capitu e Brás Cubas. Machado de Assis nasceu no dia 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, e vai falecer no dia 29 de setembro de 1908. Machado de Assis, cujo nome completo é Joaquim Maria Machado de Assis, já trabalhou como aprendiz de tipógrafo e revisor, além de ser funcionário da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. O romancista, contista, dramaturgo, poeta e cronista foi o principal representante do realismo brasileiro. É mais conhecido por seus livros realistas, mas também escreveu obras românticas. Seus livros realistas são marcados pela objetividade, ironia e crítica social. Agora vamos falar um pouco sobre as principais obras de Machado de Assis. Dom Casmurro é uma das maiores obras de Machado de Assis, com 148 capítulos titulados. O romance foi publicado em 1899. Em Dom Casmurro, o narrador, Bento Santiago, retoma a infância que passou na rua de Mata Cavalos e conta a história do amor
e das desventuras que viveu com Capitu. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicada em 1881 e inaugurou o movimento realista no Brasil. É dividida em 160 capítulos intitulados. O narrador é um defunto chamado Brás Cubas. Escrito com a pena da galhofa e a tinta melancólica, Memórias Póstumas de Brás Cubas é possivelmente o mais importante romance brasileiro de todos os tempos. É inovador, irônico, rebelde e toca no que há de mais profundo no ser humano.